Olá, sejam bem-vindos ao último vídeo da oficina de redação para o Enem. E como a gente sabe, o Enem está chegando, já é semana que vem, então hoje eu trouxe algumas dicas sobre a parte superficial da redação. A gente vai rever alguns itens que foram abordados durante a nossa oficina e que contemplam todo o esquema de avaliação da redação, e aí a gente vai focar mais na parte superficial, que é a parte da escrita propriamente dita da redação. A gente sabe que para escrever bem uma redação é necessário ler bastante, é necessário praticar, é necessário ter um domínio da língua escrita que a gente só adquire ao longo do tempo e com essas práticas de leitura e escrita. Mas algumas dicas são sim interessantes para a gente ter em mente na hora de escrever e conseguir ser bem avaliado nas competências que dão conta justamente da parte da escrita. E aí agora a gente vai dar uma revisada para entender quais são as competências que vão justamente avaliar essa parte da escrita. Para começar, a gente precisa ter em mente algo bem importante, que é: redação não é apenas escrever. A redação do Enem, ela se propõe a avaliar no candidato justamente um conjunto de competências. E quando a gente pensar que se um candidato escreve bem, sabe dominar, ele tem um domínio da língua escrita, tem domínio das regras gramaticais, e a gente achar que ele vai se dar bem na redação, a gente está equivocado. Porque a redação do Enem, ela se propõe justamente a avaliar o que você diz e como você diz. Então a gente pode considerar que a parte da escrita correta, da escrita adequada, seja o como você diz. Você tem que dizer da maneira correta, da maneira adequada dentro da norma padrão da língua portuguesa. Mas o conteúdo da redação é extremamente importante. Então é preciso possuir ideias para mobilizar, como eu coloquei ali, e também saber organizá-las e expressá-las da melhor forma. Então é o que dizer e como dizer. Tendo isso em mente, a gente dá uma revisada nas competências para ver como elas avaliam justamente esses dois âmbitos, o que eu digo e como eu digo na redação. Então, a competência número 1 vai avaliar justamente o como eu digo, vai avaliar a escrita propriamente dita, que é demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Portanto, ali a gente vai considerar se o candidato escreve sem desvios gramaticais, se ele utiliza uma boa estrutura sintática nas frases, ou seja, não é apenas não errar, é também escrever frases que estejam bem estruturadas. E aí a gente lembra aquela parte da disciplina de língua portuguesa que a gente aprende na escola, que é a análise sintática, que parece que não vai ser muito útil na nossa vida, mas qual é o objetivo da análise sintática e como ela pode nos ajudar? É entender que as frases, dentro da construção da língua portuguesa, elas são formadas por determinados termos, por determinados elementos que se juntam para que uma frase seja coerente, para que uma frase passe a mensagem da maneira adequada, da melhor forma. E se por acaso eu deixar um termo de fora, ou eu colocar um termo numa posição inadequada, ou se eu separar os termos por pontuações inadequadas, eu vou estar causando erros, causando algumas inadequações sintáticas que vão prejudicar a própria leitura da minha redação. Então, a habilidade número 1 vai considerar se você não escreveu com desvios e se você escreveu com frases com estruturas sintáticas adequadas. A competência 2 já vai para o âmbito do o que você diz. O que você diz vai ter que estar pautado na proposta de redação, ou seja, você vai ter que demonstrar que entendeu a proposta de redação e você vai ter que aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Então, ali é totalmente a parte do conteúdo. Você vai aplicar os seus conhecimentos, trazer o seu repertório
e aí a gente tem um vídeo só sobre repertório na nossa oficina, e aí você vai demonstrar que você consegue colocar essas ideias, esse repertório, o seu conhecimento dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa, ou seja, você traz essas ideias e você sabe aplicá-lo de uma forma que seja dissertativa argumentativa. Então, é saber também construir um texto do gênero proposto, é saber argumentar, colocar o seu ponto de vista. O seu ponto de vista é o que você está dizendo. Os conhecimentos que você traz são para defender o seu ponto de vista. Então, é um conjunto e essa habilidade 2, ela é bem complexa porque ela avalia tudo isso, todos esses 3 aspectos. Se você abordou o tema direitinho conforme a proposta, então você vai demonstrar compreensão na proposta. Se você mobilizou os seus conhecimentos para defender o seu ponto de vista, e se tudo isso constitui um texto dissertativo argumentativo. A habilidade 3 também é muito voltada para o que você diz. Ela avalia os seus repertórios. A gente tem também, além da parte do repertório, a questão de planejar a redação. Então, além de trazer um repertório adequado, eu preciso planejar para que a minha redação aborde esse repertório, absorva, né, eu consiga encaixar no meu texto esse repertório de uma forma que ele fique organizado, de que ele fique estruturado. E aí a gente tem também um vídeo só sobre como planejar a redação. E aí, se a gente rever, a gente vai relembrar a questão de dividir o texto geralmente em 4 parágrafos, que é o mais adequado, é o mais recomendado. Dividir bem o que eu vou colocar em cada um dos 2 parágrafos de desenvolvimento, já que eu vou usar um de introdução, 2 de desenvolvimento, e planejar bem a minha proposta de intervenção que vai ficar na conclusão. E aí eu divido, eu escolho um repertório para constituir o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, um para o segundo, eu divido bem os aspectos tratados em um e outro, eu cuido para que o tema ele vá se desdobrando em todos os parágrafos e para que eu não deixe nenhuma ideia solta, foi o que eu coloquei ali. Não basta eu trazer o meu repertório, eu não posso simplesmente colocá-lo no texto e não trabalhá-lo dentro do meu texto. Nenhuma ideia pode ficar solta. Temos um vídeo sobre esse planejamento da redação que é muito importante. A competência 4, ela já fica mais no âmbito do como você diz, mas a gente precisa ter a correta noção do quanto ela avalia também o que você diz. Por quê? Ela avalia os mecanismos, o uso dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Quais são os mecanismos linguísticos, ou seja, né, a utilização da linguagem, utilização da língua escrita, que eu preciso usar para argumentar? Para poder argumentar da melhor forma, eu preciso inevitavelmente escolher bem as palavras que vão apresentar as minhas ideias, que vão unir as minhas ideias e que vão estabelecer uma relação entre elas. Né? Se eu colocar 2 ideias opostas, por exemplo, e isso é uma possibilidade de se fazer entre os 2 parágrafos do desenvolvimento, os 2 parágrafos do meio da redação, se eu estabelecer uma ideia de oposição, eu preciso escolher as palavras adequadas, porque senão eu não vou estar deixando claro que eu estou colocando 2 ideias opostas. Então, se eu vou apresentar um aspecto do tema no primeiro parágrafo do desenvolvimento e uma ideia oposta no segundo, eu vou, entre eles, escolher a palavra que melhor opera esses argumentos, que melhor relaciona esses argumentos. Por isso que a gente vai ver que existem os operadores argumentativos, que são extremamente importantes e são a chave dessa competência, são a chave para eu ser muito bem avaliada nessa competência, a gente vai ver hoje. E a última competência é a da proposta de intervenção, que é a número 5. A gente tem um vídeo também só voltado para a proposta de intervenção e a chave para ser bem avaliado na proposta de intervenção,
na competência 5, é fazer uma proposta coerente e completa, que tenha todos os elementos, né? O que vai ser feito por quem, através do que, qual vai ser o efeito e mais um complemento que pode ser o efeito do efeito, por exemplo. Isso também a gente tem um vídeo só para isso. Então agora vamos ver. O que a gente ficou aí de abordar seria justamente a competência 1 e a competência 4, porque as duas dizem respeito a mecanismos linguísticos, ou seja, o uso das palavras propriamente. Né? A gente já não está mais tanto no conteúdo da redação, mas sim na sua superfície, ou seja, no aspecto superficial, que é o uso das palavras para trazer as minhas ideias. Né? Então, primeiro, qual que é a diferença da competência 1 e da competência 4 se as duas vão avaliar o uso da linguagem? A competência 1, ela é mais superficial do que a 4. A competência 1 vai avaliar mesmo aquelas coisinhas, aqueles detalhes do uso da linguagem que são justamente o uso correto da gramática, da ortografia, da estrutura sintática. Então ali, né? Se ela avalia o domínio da modalidade escrita formal da língua, é porque nela vai ser avaliado se você conhece a grafia das palavras, se você conhece as regras de acentuação, as regras de pontuação, as regras de estrutura frasal, que aí passam pela estrutura sintática, e é muito importante a gente entender que não é apenas escrever corretamente, e sim fazer com que a estrutura das minhas frases tenha uma fluidez, né, para possibilitar uma leitura fluente da redação. Se eu escrever frases que ficam incompletas, frases que têm uma pontuação inadequada, frases nas quais falta algum elemento, por exemplo, eu vou ser penalizado nessa competência. Por isso que é muito importante a gente revisar a redação depois, né? Tentar ler como se fosse em voz alta, claro que na hora não vai poder, mas na nossa mente tentar ler aquilo como alguém que está um leitor de fora que vai ler a sua redação, né? Como um corretor. E aí você vai perceber se as suas frases têm estruturas boas. Porque estruturas sintáticas boas fazem com que a leitura flua. Estruturas que são deficitárias, que são inadequadas, a gente chama elas de truncadas. Elas vão deixar a leitura um pouco mais dificultosa. E a competência 4, né? Então, pensando que a competência 1 é voltada para a escrita correta, em todos os seus aspectos, ortografia, gramática, estrutura da frase, pontuação. A competência 4 avalia apenas se você escolheu as palavras corretas para articular as suas ideias. São os conectores, são as palavras que conectam uma ideia a outra. E isso é muito importante. É mais importante do que a gente imagina, porque são justamente as palavras que vão dar a união do texto, né? Vão proporcionar a coesão do texto, como a gente chama, que é essa costura do texto, então vai fazer com que o conjunto de ideias que eu trago esteja unificado, porque caso contrário, eu posso ter uma lista de ideias, e o nosso texto não é uma lista de ideias, ele é uma união de ideias de forma coerente e coesa, a gente vai ver isso melhor. Então, dicas para competência 1, bem basicamente, tá? Porque, repetindo, o domínio da modalidade formal escrita da língua portuguesa eu adquiro ao longo dos anos, tá? Então, é difícil a gente poder treinar essa competência. Tem alguns macetes até, que são algumas palavras que são bastante usadas. Eu já vi gente falando sobre certos termos, o jeito correto de usar alguns termos, né? Mas a gente nunca sabe qual termo eu vou precisar usar, qual termo a gente vai precisar usar na hora da redação, então é legal a gente ter uma base, né, que vem com o tempo para escrever corretamente. E o que é escrever corretamente, né? Esse a gente diz que é um modo um pouco mais grosso, digamos, de falar, né? O correto seria escrever dentro da modalidade formal, da norma padrão. Então, como é que eu faço isso? Atenção para a grafia das palavras em relação às letras, aos acentos, ao uso de maiúscula e minúscula, uso de hífen, inclusive na troca de linha. Então, tudo isso são detalhes que vão ser penalizados. E eu vou deixar bem claro já que, e vocês podem verificar isso no
no guia do aluno, na cartilha que o Enem disponibilizou, que o INEP disponibilizou esse ano sobre a redação, os erros são contabilizados. Não existe uma medida correta de quantos erros equivalem a tantos pontos, mas a gente sabe que para tirar nota máxima nessa competência número 1, além de ter estruturas sintáticas adequadas, boas, que não contenham graves erros, eu preciso ter no máximo 2 erros de escrita. Então, até 2 erros eu ainda posso tirar nota máxima. Então, vamos pensar que 2 erros, assim, 2 errinhos lá, uma letra talvez errada, um acento que faltou, ok, 2 pode, eu ainda posso tirar nota máxima nessa competência. Então, vamos pensar que acima de 2, isso vai baixando cada vez mais a minha nota. 3 já vai me gerar 40 pontos de desconto. 40 pontos é muito. 4, 5, 6, ok, isso vai depender do corretor, mas a gente consegue mais ou menos graduar, né? Se até 2 eu tiro a nota máxima, quanto mais erros, maior vai ser o desconto, né? Então, alguns exemplos de desvios que vão ser penalizados ali, por exemplo, letra minúscula em início de frase, isso jamais vocês vão fazer, né? Nomes de pessoas, locais geográficos, eventos históricos, Constituição e Estado, Estado com letra maiúscula, que vocês sabem que não é o mesmo que Estado com letra minúscula, né? Tudo isso são detalhes que eu preciso ter em mente, né? A Constituição é uma coisa que às vezes eu não sei, mas sim, ela vai com letra maiúscula. Os nomes de eventos históricos, né? Segunda Guerra Mundial, Revolução Industrial, usar sempre letra maiúscula. E outros desvios são justamente o contrário, né? O uso de letra minúscula em substantivos, letra maiúscula em substantivos comuns, verbos, pronomes, né? Às vezes a pessoa acha que certa palavra merece uma letra maiúscula porque deve ser um substantivo próprio, mas tem que tomar muito cuidado se não estiver dentro dessa lista aí. Atenção para o uso de gírias, palavras informais ou características da linguagem oral, ou seja, isso parece bobagem, parece um erro bem amador, mas a gente tem uma tendência a automatizar certos processos, né? A gente acaba fazendo algumas coisas sem pensar muito. E aí, eu tô acostumado a digitar VC toda hora no WhatsApp. Eu tô acostumado a digitar tá em vez de está toda hora no WhatsApp. Eu tô acostumado a digitar TBM ao invés de também toda hora nas redes sociais. E aí, quando eu chegar lá na redação, será que não posso sem querer acabar escrevendo alguma coisa assim, né? Então vamos tomar cuidado. Isso é um erro muito comum, é um erro que precisa de uma atenção especial, porque por mais que você tenha estudado e por mais que você tenha treinado a redação, pode escapar o uso de uma palavra informal. E cuidado também para não usar uma palavra informal ou uma gíria achando que ela está dentro da linguagem padrão. Então, sempre pense, poxa, será que um documento oficial, será que uma reportagem jornalística de um meio de comunicação sério utilizaria essa palavra? Se eu achar que não, né, se eu não imaginar aquilo num documento oficial, num texto mais formal, é melhor não usar. Então tome muito cuidado porque isso vai ser penalizado. Apesar de fazer parte da linguagem oral, né, da linguagem que a gente utiliza no dia a dia, na redação tem que ser a norma padrão, portanto tem que ser tudo dentro das normas, tudo que está no dicionário, tudo que é considerado uma linguagem mais formal. Atenção para o uso de palavras semelhantes, isso vale a pena a gente dar uma olhadinha. Pesquisa uma lista, palavras semelhantes, né? Existem as palavras homônimas e parônimas, a gente pode até dar uma olhada, né? Podem pesquisar, que são palavras próximas, palavras, às vezes são palavras iguais, né? Que têm sentidos diferentes, são palavras que na pronúncia são iguais, né? É o caso ali do exemplo que eu coloquei, mas ela tem grafias diferentes dependendo do significado. Por exemplo, sessão, né? Sessão a gente tem 3 formas de escrever, mas ali eu coloquei 2, né? Se eu disser, esse assunto é tratado na seção de direitos do consumidor,
né? Ali, nesse caso, seria a seção de um documento, ou seja, a parte de um documento. A parte de um documento ou de um jornal, por exemplo, a seção de esportes do jornal, é uma seção com C cedilha. E ali eu não vou poder usar uma seção com 2 S's, que seria uma seção, por exemplo, seção de cinema, uma seção da Câmara de Vereadores. Aí eu preciso cuidar. Tá? Então vale a pena pesquisar uma listinha de palavras semelhantes, como é o caso dessa, que tem a mesma pronúncia, para não errar, porque apesar de eu ter a intenção de escrever corretamente, se eu utilizar seção ali, por exemplo, com 2 S's, eu vou ser penalizado porque eu não escrevi corretamente. Eu escrevi a versão errada da palavra. Então, vai ser contabilizado como um erro na competência 1. Ali, por exemplo, dar atenção para a concordância entre termos de uma frase, para a regência de algumas palavras e para o uso adequado da pontuação. Tudo isso passa pela estrutura sintática das frases. É a questão da concordância. E às vezes, por mais que a gente pense, nossa, mas não é difícil praticar a concordância, não é difícil aplicar a concordância, né? Se eu uso uma palavra no plural, eu tenho que concordar as demais palavras da frase no plural. Poxa, eu aprendi isso nas séries iniciais do ensino fundamental, né? Mas às vezes tem algumas situações em que eu, sem querer, acabo não aplicando a concordância, né? Por exemplo, eu coloquei um exemplo ali que poderia muito bem acontecer, ó. Deve receber mais atenção assuntos relacionados a isso, né? Assuntos relacionados a isso, plural, eu tenho que usar o devem receber e não deve receber. E não é um erro tão comum de acontecer, então por isso a importância de reler sempre a minha redação. Reler sempre, porque aí eu consigo, de repente, detectar esse erro. Poxa, se eu leio deve receber mais atenção assuntos relacionados a isso. Peraí, tá errado, tá? Tem alguma coisa estranha aqui, né? Um desvio de regência, visando a melhoria da situação. Aqui a gente tem também a questão da crase, né? A regência, ela está diretamente relacionada ao uso ou não da crase, porque a crase, ela é a junção de um artigo e uma preposição. A regência, ela determina justamente se a gente usa ou não preposição, né? No caso ali, pode ser de um substantivo ou de um verbo, né? No caso ali, é o verbo visar. O verbo visar tem uma regência que pede preposição. O que isso significa? Eu não digo visando o objetivo, é visando ao, né? No masculino fica ao, no feminino fica a com crase. É sempre essa regrinha, se no masculino é ao, que é a preposição a e o artigo o, no feminino fica a com crase, porque é a preposição a e o artigo a. Tá? Então, a gente precisa ter atenção, de repente a gente dá uma pesquisadinha nas regras de regência, né? As regras básicas de regência, elas vão colocar ali alguns verbos que costumam causar erro. Por exemplo, visando a, né, o assistir, que é um verbo que causa bastante erro de regência, porque a gente acaba pronunciando assistir o filme, mas o correto é assistir ao filme. Então é um verbo que pede, cuja regência pede uma preposição. Então, quem sabe pesquisa ali regras de regência, regência nominal e verbal, né, para ver aí onde é que eu preciso usar uma preposição, né, onde é que talvez eu escreva de uma forma errada, agora dá tempo de corrigir. E desvio de pontuação. O desvio de pontuação, ele tem muito a ver com a estrutura sintática, né? Porque a gente tem certos termos na estrutura sintática de uma frase, que a gente aprende lá na escola, né? O sujeito, o verbo, o complemento do verbo, e aí a gente tem algumas regrinhas que vão dizer que certas pontuações não se usam entre certos termos de uma frase, né? Então, por exemplo, eu não posso separar o sujeito do predicado com vírgula. E também não posso separar o verbo do seu complemento com vírgula. Vamos ver como é que é isso num exemplo. Os governantes, vírgula, devem dar atenção a isso. Ali a gente tem o sujeito, os governantes, separado do predicado, devem dar atenção a isso por vírgula, separado por vírgula. Está errado. As normas gramaticais não admitem que a gente separe o sujeito do predicado, nesse caso aí, com vírgula, e vai ser penalizado. Às vezes
eu vou por aquela regrinha, né, de fazer uma pausa para respirar, né? A gente fala assim, a vírgula é uma pausa para respirar. Não é exatamente isso. A gente tem que saber que a vírgula ela é aplicada em certos casos para separar certos termos das frases e nem sempre ela representa uma respiração. E muitas vezes eu vou parar para respirar na leitura do texto sem ter vírgula. Então não é uma boa associação. Quem sabe também eu dou uma pesquisada nos casos de uso da vírgula, né? Ali, por exemplo, um segundo exemplo, os governantes devem, vírgula, dar atenção a isso. Devem ao verbo, dar atenção a isso no caso, é uma oração que complementa o verbo. Ali não tem por que separar esse complemento do verbo devem com uma vírgula. Então, às vezes eu posso colocar porque eu sinto que preciso respirar na leitura, mas não é o caso, vai estar errado. E o último exemplo, é preciso maior investimento, mais escolas, mais profissionais. Esse é um exemplo mais bobinho, digamos assim, só para exemplificar, né? Quando eu listo elementos, é óbvio que eu preciso separar por vírgula, né? Mas dali a pouco eu tô empolgada escrevendo e eu esqueço da vírgula. Então ali a gente precisa pôr vírgula, né? Maior investimento, vírgula mais escolas, vírgula mais profissionais. Então sempre ficar atento. Novamente, a gente consegue visualizar isso relendo a redação depois de escrever. Atenção para a estrutura sintática dos períodos. As orações possuem termos que a compõem: sujeito, predicado, complementos verbais e nominais, adjuntos adnominais e adverbiais. Tudo isso a gente estuda na escola e agora na redação do Enem é onde eu preciso conhecer para poder aplicar da forma certa. A ausência de um termo, a sua colocação inadequada, a pontuação inadequada entre eles, podem gerar períodos truncados que comprometem a fluidez da leitura, né? Então, num geral, agora no slide anterior eu falei sobre a estrutura dentro de uma frase, mas no geral eu preciso visualizar se os períodos do meu texto, né, se as frases do meu texto, elas estão adequadas, né? Por exemplo, ali, olhem o exemplo que eu coloquei. A falta de acesso à cultura na nossa sociedade é um problema que decorre da pouca importância dada a essa área. Esse problema deve ser combatido. Na leitura eu até fiz uma pausa maior e já fica bem evidente. Eu coloquei uma vírgula depois de área, que tinha que ser um ponto, né? Tinha que ser um ponto final e iniciar uma nova frase, até porque eu usei problema 2 vezes nessa frase. Então, a repetição de termos indica também erro, né? Ali, por exemplo, eu usei a palavra problema 2 vezes na mesma frase. Colocar uma vírgula onde devia ter um ponto é um erro, né? Então, eu preciso, além de visualizar a estrutura interna das minhas frases, visualizar se as frases estão separadas umas das outras corretamente. E aí, como é que eu vou saber? Poxa, mas dali a pouco eu estou escrevendo uma frase e eu vejo muito que acontece o fato de eu acabar escrevendo um período inteiro e botar ponto só lá no final do parágrafo, perdão. Eu escrevo um parágrafo inteiro e coloco ponto final só quando acaba o parágrafo. Não é legal. E isso vai comprometer também a competência 4, porque se eu colocar muitas ideias sem separar em frases e sem estabelecer relação entre essas frases, se a gente pensar que o texto ele é composto por parágrafos, que são compostos por frases, que são compostas por orações, né? Períodos que são compostos por orações, eu tenho uma escala que precisa ser respeitada. E eu preciso que essas partes do texto, essas partes em que o texto é dividido, conversem entre si. Por isso que eu preciso separar corretamente e relacionar corretamente essas partes. Então, eu preciso ter em mente que se eu tenho 4 parágrafos no texto, que é a nossa estrutura padrão e mais recomendada, né? A construção de cada parágrafo tem que ser composta por tantas frases. Eu não posso fazer um parágrafo inteiro de uma frase só, porque vai ser demais, né? E também eu não posso ficar enchendo meu parágrafo de frase, fazer um ponto final a cada tantas palavras, fazer frases curtas. Se eu fizer frases muito curtas, né? A cultura é importante, ponto. Ela deve ser valorizada, ponto.
né, eu vou estar demonstrando que eu não sei articular orações dentro de um período, né? Eu preciso ter períodos compostos por mais de uma oração com a correta relação entre elas. Então, nem um parágrafo com uma frase só, nem um parágrafo cheio de frases. Qual que é a medida? Então eu vou recomendar uma dica bem importante: 3 ou 4 frases. 3 ou 4 frases é uma medida bem encontrada em redações nota 1000, depois a gente vai dar uma olhada, tá? Então, tente pensar mais ou menos assim: se eu usar 3 ou 4 frases dentro de um parágrafo, né? Vamos pensar assim: a minha folha de redação de 30 linhas dividida em 4 parágrafos, né? Pensando em parágrafos mais ou menos do mesmo tamanho, que acaba sempre sendo, né? Dificilmente vai ter um parágrafo que seja muito maior do que um outro, por exemplo, né? Uma divisão padrão dessas 30 linhas em 4 parágrafos, eu posso pensar em 3 ou 4 frases dentro de cada parágrafo, que é uma boa medida, tá? Agora a competência 4. A competência 4, ela vai avaliar a coesão do texto. E a coesão do texto se dá através de mecanismos diversos, né? E a gente pode reconhecer 2 tipos de coesão, que é a coesão sequencial e a coesão referencial, né? Vamos ver. A coesão referencial, ela é algo que eu pratico desde que eu aprendi a escrever texto, tá? Eu pratico ela instintivamente quando eu escrevo um texto, porque o texto precisa tê-la, né? Senão ele vai ser um conjunto de frases soltas que não se relacionam. A coesão referencial é utilizar palavras que fazem referência a algo que eu já disse antes. É aí que entra o papel das palavras que substituem outras para eu não precisar repetir. E que palavras que chamam outras que eu já citei antes para estabelecer uma relação e eu conseguir dar essa sequência ao meu texto. Vamos ver, ó. A cultura representa um âmbito essencial da vida humana. Ponto. Ela precisa ser valorizada e preservada. Eu usei um exemplo bem simples, não sei se se aplicaria numa redação, mas só para a gente visualizar que eu me referi novamente à cultura utilizando o pronome ela. O pronome ali chamou, se referiu, substituiu a palavra cultura, porque é óbvio que eu não vou repeti-la ali, né? Repetir muitas vezes um termo prejudica a coesão e prejudica a avaliação da competência 4, tá? Muitos alunos de escolas públicas não têm acesso ao cinema. Esses estudantes acabam ficando à margem das produções culturais. Ali eu substituí os muitos alunos de escolas públicas por esses estudantes. Eu utilizei o sinônimo ali, né? Então, o sinônimo é uma forma também bem importante de coesão referencial, que é eu me referir a algo que eu já falei antes, utilizando uma palavra de mesmo significado para eu não precisar repetir, tá? Tudo isso faz parte da coesão referencial. A coesão sequencial, ela não retoma, ela não se refere a algo anterior como a referencial. A coesão sequencial são as palavras que eu uso para estabelecer uma relação entre o que eu já disse e o que eu vou dizer agora. Parece meio complicado, mas a gente também acaba usando instintivamente para construir um texto. Por exemplo, a cultura é essencial para a vida humana, porém, nem sempre é valorizada pelo Estado. Esse porém, né, ela é uma palavra que indica oposição, né, ele é uma conjunção adversativa, como a gente chama, né, ele estabelece uma relação de oposição entre a frase que eu falei antes, a cultura é essencial para a vida humana, e a frase que eu falo depois, nem sempre é valorizada, né? Vejam como é importante. Se eu apenas listasse aqui essas 2 ideias, colocasse elas de forma paralela, as 2 ideias de forma paralela, a cultura é essencial para a vida humana, nem sempre é valorizada pelo Estado. Eu coloquei as 2 ideias, mas sem a palavra no meio que indica essa oposição, não fica clara a minha intenção de opor essas 2 ideias. E o segundo exemplo, né? Eu usei a mesma frase e aí agora eu coloquei o portanto, para a gente notar que essas mesmas 2 frases
podem estabelecer entre si, né? Elas podem ter uma relação de diferentes tipos, dependendo da palavra que eu uso. A cultura é essencial para a vida humana, portanto, precisa ser urgentemente valorizada pelo Estado. Eu mudei um pouquinho, mas as duas ideias são as mesmas, só que agora, em vez de oposição, eu coloquei uma ideia de conclusão. Se ela é essencial, ela precisa ser valorizada. É uma ideia de conclusão. Então vejam como essas palavras são importantes. E essas palavras, como o porém e o portanto, elas constituem o que a gente chama de operadores argumentativos, que elas operam, elas ajudam a estabelecer as relações para construir argumentação. E aí eu coloquei uma dica importantíssima agora ali, que é utilizar operadores argumentativos, e aí eu jogo lá no Google, operadores argumentativos, só para saber o que é. Eu vou perceber que eu conheço diversos deles, O porém e o portanto são duas palavras básicas que eu sei usar, são operadores argumentativos. Bota a listinha lá, pesquisa a listinha de operadores argumentativos e eu vou para a redação. Antes de sair de casa, eu penso, usar 2 operadores argumentativos em começo de parágrafo. Não esquecer. Isso vai facilitar, vai aumentar muito a minha chance de uma boa nota na competência 4. Muito. Por quê? Porque se eu colocar esse tipo de palavra entre os parágrafos do texto, no começo do parágrafo, para estabelecer relação entre o parágrafo anterior e este que eu estou iniciando, eu estou dando a costura do texto, eu estou ligando uma partezinha na outra e já deixando claro qual é a relação que eu estou estabelecendo. Se é oposição, se é conclusão, Então, vou para a redação lembrando, usar 2 operadores argumentativos em começo de parágrafo. Isso é essencial. Óbvio que eu não vou usar no começo da introdução, porque eu não tenho nada anterior para relacionar, mas eu posso usar no segundo parágrafo do texto, no terceiro parágrafo do texto e no quarto parágrafo do texto. Eu posso iniciar 3 parágrafos com operador argumentativo, ou eu posso utilizar no terceiro e no quarto, que acaba tendo uma relação mais estreita com os anteriores, Mas eu preciso usar esses operadores argumentativos em pelo menos 2 parágrafos no começo de pelo menos 2 parágrafos do texto. Aqui, então, eu coloquei uma redação nota 1000, ela ficou um pouquinho espremida ali, mas só para a gente visualizar. Eu destaquei em negrito todos os operadores argumentativos, para a gente ver mais ou menos como eles funcionam. Se a gente analisar, a gente não vai quanto à competência 1, tá? Se a gente analisar, não vamos encontrar mais do que 2 erros gramaticais, ortográficos, de estrutura sintática, nada. E quanto à competência 4, a gente pode ver que existem vários pontos do texto, que eu coloquei ali em negrito, que são operadores argumentativos estabelecendo estabelecendo relação entre ideias do texto. Ali ela inicia toda a primeira linha do texto, ali é uma frase, e ela já inicia a segunda dizendo no entanto. No entanto, é um operador argumentativo que indica oposição, Ali eu coloquei um exemplo de coesão referencial, Ela fala de uma norma da Constituição, sobre o acesso ao lazer, e depois ela se refere a essa norma da Constituição sobre o acesso ao lazer como essa realidade. A realidade, ela colocou ali, diante da realidade prometida. Qual que é a realidade prometida? É essa que ela citou antes. Então, observe que ela usa a palavra realidade para substituir uma frase inteira do texto que é a anterior, Haja vista, é também uma forma interessante de conectar ideias dessa forma, Aí agora vamos observar já as iniciais dos parágrafos, Ela inicia a introdução ali com a Constituição Federal, a gente vai iniciar a introdução de qualquer forma, que eu achar interessante para introduzir o assunto. Ali eu não vou poder ter nada operando, não vou ter nada ligando, porque não tem ideia anterior.
Mas no primeiro parágrafo do desenvolvimento, que é o segundo parágrafo do texto, ela coloca em primeiro plano. Bom, ali eu já noto que ela vai apresentar um primeiro plano de ideias no primeiro parágrafo do desenvolvimento, e aí eu já leio esperando que o segundo parágrafo vai ser um segundo plano, uma outra visão do assunto, um outro aspecto do assunto. E aí ela inicia o segundo do desenvolvimento, que é o terceiro do texto, com a palavra ademais. Ademais dá essa ideia de adição, né? Então, é um operador que adiciona uma ideia. Então, em primeiro plano, e aí ela vem com esse primeiro parágrafo, ademais. Ademais é o segundo plano, as ideias seguintes, né, que ela tem, que se referem a outro aspecto do tema. E aí, o último parágrafo, e aí a gente precisa ver que toda regra tem a sua exceção, né? Tem algum porém. A gente diz que a gente deve iniciar 2 parágrafos do texto com o operador argumentativo, mas ali o operador argumentativo, que é o portanto, não é a primeira palavra do parágrafo. Ele é a segunda, né? A terceira palavra do parágrafo. Porque ela diz assim, fica evidente, vírgula, portanto, vírgula. Esse portanto, entre vírgulas, está deslocado, porque se a gente pensar numa estrutura padrão, uma estrutura sintática padrão, eu poderia ter, portanto, fica evidente que nem todos têm acesso. Esse portanto, ele poderia estar no começo. Se eu pegar ele e deslocar ali, né, para umas casas, né, algumas palavras depois, tudo bem. O corretor vai considerar que você iniciou o parágrafo com esse operador argumentativo, não tem problema. Tá? Então, se eu achar que a estrutura sintática fica melhor assim, e aí eu pensar, não, mas o portanto tem que estar no começo do parágrafo. Não, se eu colocar ele da forma adequada, é como se eu estivesse iniciando o parágrafo com ele. Ele já vai estar dando a ideia de conclusão em relação ao que veio antes no texto. Né? Se eu digo, fica evidente, portanto, que nem todos têm acesso ao cinema, esse, portanto, está estabelecendo uma relação de conclusão entre o que veio antes no texto e o que vem agora na conclusão, tá? Então, e ali eu coloquei alguns outros elementos que dão coesão ao texto, né? Desse modo, de modo que, nesse viés, né? Tudo isso é uma forma de ligar o que eu disse antes ao que eu estou dizendo agora, ao que eu vou dizer a seguir. Nesse contexto, dessa forma, desse modo, observem como se repetem, né? Não existe, não é uma repetição assim de operadores, né? Usar sempre os mesmos, mas eles são muito semelhantes, ó. Se a gente observar ali, desse modo, nesse sentido, de modo que, desse modo, né? Nesse viés, né? Dessa forma. Tudo isso é muito importante para ligar as ideias do texto. Quando eu vou começar uma frase do texto, eu já penso na ideia que eu estou estabelecendo entre ela e o que veio antes, né? E aí é muito importante o fato de eu planejar o meu texto, e aí eu já planejo qual que é a relação que eu estabeleço entre cada ideia do texto, e os operadores argumentativos eles vêm automaticamente. Porque se eu estou planejando uma correta relação entre ideias no meu texto, os operadores argumentativos vêm para executar essa relação, para fazer com que essa relação se estabeleça. Então eu já vou, quando eu planejo o texto, eu já vou pensando, essa ideia se liga a essa ideia se liga a essa, que palavra é melhor para dar essa ideia de ligação que eu quero, tá? E eu coloquei em vermelho aí só para a gente conferir, né, para a gente confirmar o que eu falei, a quantidade de frases em cada parágrafo do texto. E se a gente pegar diversas redações nota 1000, é essa a estrutura que se repete, é essa a contagem que se repete. O primeiro parágrafo tem 3 frases, o segundo e o terceiro tem 4 frases e o último tem 3 frases. Eu coloquei ele em vermelho só para a gente dar uma conferida. Então, observem como 3 e 4 frases é uma boa medida para um parágrafo de uma redação do Enem. Por fim, né, dicas finais.
O uso dos conectores destacados no exemplo é muito importante, pois demonstra a coesão, a conexão, a relação estabelecida entre as ideias do seu texto. Sem eles, o seu texto pode perder a unidade e se tornar uma lista de ideias. Pense no uso dos conectores ainda no planejamento da redação, quando visualizar as ideias a serem apresentadas e a relação entre elas. Foi o que eu falei agora há pouco. Quando eu penso no planejamento da estrutura do meu texto, eu já penso na relação entre as ideias dele e quais são as palavras melhores para executar essa relação, para fazer com que isso aconteça. E por fim, novamente, a melhor dica que eu posso dar sobre a escrita do texto é fundamental ler o texto mais de uma vez, porque às vezes na primeira leitura não vou notar, antes de passá-lo a limpo. Então, planeja o texto, faz um rascunho já, né? Eu dei algumas dicas de como planejar o texto, já planejar primeiramente num esboço, né, que nem ainda é um texto em si, mas um esboço de onde vão ficar as ideias, né, de como vai ser a estrutura geral. Depois começa a colocar no texto, começa a montar as frases, começa a ver se as frases estão boas sintaticamente, começa a aplicar os conectores no meio e aí, né, eu vou criando o rascunho do texto. Quando eu vou passar para a folha de redação, eu leio mais de uma vez. Eu leio, eu releio, eu vejo se, mesmo com esse planejamento, né, com essas etapas para chegar até o texto final, se ainda assim ficou alguma frase que tá meio ruim de ler, se a leitura dá uma travada, né, se tem alguma frase truncada, como a gente chama, que é quando ela não flui, né, se parece que tá capenga, como a gente diz, né, se falta um pedacinho. Tudo isso eu vejo quando eu releio, e ali eu encontro também alguma inconsistência de escrita mesmo também. Tá? Então, reler o texto é fundamental. Fora isso, né, ler, né, agora a gente está na reta final, mas ler, claro, é sempre uma opção que, né, uma alternativa que garante um bom domínio da língua, né, e escrever com consciência, escrever pensando em todas as competências que vão ser avaliadas, escrever tendo muita consciência do que eu estou fazendo ali. Eu acho que isso é fundamental para todas as competências. Então, eu desejo uma boa sorte para quem for fazer a redação do Enem, quem for fazer o exame, né, do Enem, e eu espero que as dicas tenham sido úteis.